Vamos agora à entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar sobre equilíbrio e saúde emocional durante a quarentena e as relações pessoais. Eu converso agora com a Vera Iaconelli, psicanalista e diretora do Instituto Gerar. Vera, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, são meses de quarentena, são meses de pandemia, a gente tem de lidar com toda essa situação, muita gente que tem de ficar em casa, conseguiu ficar em casa, home office, ou então se protegendo mesmo, e outros que tiveram de trabalhar. Agora, em qualquer caso, muita reclamação, não é? É muito difícil, né? A gente tem muitas linhas de frente, você está numa delas, que são os jornalistas, que estão super expostos, não só ao vírus, mas esse excesso de informação, né? São 100 dias de adaptação ao impensável, né, Denise? A gente teve que se virar nos 30 para reorganizar a nossa vida, a escola das crianças, o trabalho doméstico, o cuidado de si, o cuidado do outro. Isso trouxe muito trabalho e eu espero que para muitas pessoas também tenha trazido conhecimento e transformação, mas não é fácil. Agora, Vera, isso daí dificultou muito as relações para muita gente. A gente sabe de brigas de casais, de separações, inclusive de famosos, e violência contra a mulher, que é um dado comprovado que aconteceu também no exterior, não apenas aqui no Brasil. Tem como lidar ou evitar que essa situação ocorra? Olha, a violência, a franca violência, tem que ser denunciada e criminalizada, ponto. Mas até chegar na violência, a gente tem um longo caminho aí que é da falta de comunicação. A gente tem as pessoas que moram sozinhas, vivendo uma espécie de solitária, que é bem difícil, e tem pessoas que moram juntas e que perderam todos aqueles álibis de sair, de trabalhar e não se vê muito, e a gente está se vendo muito. Então, se a família, essas pessoas que moram juntas, não estabelecem um diálogo legal, a chance de descambar para a violência é grande, né? Então, a gente tem um caminho até chegar nisso, que é a possibilidade de diálogo e novos acordos, remanejos, né? Agora, em relação à posição pessoal de cada um para lidar com essa situação, é normal ter momentos de maior nervosismo, de rejeição dessa situação toda que a gente está vivendo, de a pessoa querer desabafar e chorar? Em que momento ela deve procurar ajuda? Olha, eu costumo dizer que quem não está triste, ansioso, é porque não está entendendo nada. Porque, na verdade, é uma situação excepcional, é uma situação trágica. Mesmo que você não tenha perdido alguém, só de você saber que tem 60 mil famílias aí em estado de luto, enfim, é tudo muito duro para todos nós. Então, a tristeza, ela não é doença, né? Ficar triste, ficar ansioso, ficar preocupado, faz parte do que a gente está vivendo hoje. Agora, adoecer, perder o apetite, dormir demais, ficar com insônia, comer demais, beber demais, ficar deprimido, aí já são outras questões que provavelmente você vai precisar conversar com alguém e procurar ajuda. Agora, a tristeza está na conta, né, Denise? É muito duro o que a gente está vivendo. Agora, e como procurar ajuda? Porque muita gente está evitando, inclusive, ir a médico para tratamento de doenças, com medo de se contaminar. Pessoas que nunca recorreram a tratamento psiquiátrico, psicólogo, analista. Como é que a pessoa pode começar? Buscar recomendação? Tem teleatendimento? O que você recomenda? Olha, a gente logo ficou muito alerta às questões da saúde mental, porque a gente vem acompanhando os pacientes no consultório e, de repente, tudo virtualizou. Então, os psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, eles imediatamente, as instituições se organizaram para oferecer, sim, atendimentos virtuais e acessíveis. Na verdade, a gente quebrou um grande paradigma da possibilidade das pessoas, em geral, terem acesso. Isso está super funcionando. Então, eu recomendo que as pessoas, pela internet, procurem instituições confiáveis, com bons currículos e encontrem esses serviços acessíveis. Vale muito a pena. A minha clínica foi toda virtualizada, eu atendo todos os meus pacientes pelo telefone atualmente. Agora, Vera, e como lidar com os mais idosos e com as crianças? As crianças afastadas dos colegas, ainda sem aulas, em algumas cidades é que estão repensando agora essa possibilidade de retorno, mas é um isolamento durante meses, sem brincadeiras normais, sem aquele convívio normal. E os mais idosos também, muitos afastados da família, e quando encontra é com distanciamento, não tem aquela coisa de abraço, de beijo. Como é que fica essa situação? Como lidar com esses extremos aí da idade? Então eu me preocuparia mais com os idosos, porque eles têm menos vida social e menos recursos, né? E o isolamento para essas pessoas acaba sendo a vida toda deles.
falta de netos e parentes. Então, a gente tem que arranjar jeitos virtuais ou até pequenos circuitos onde você encontra as pessoas, tentativas de estar com eles. As crianças, elas têm muito mais recursos, têm muito mais resiliência, tem tanto recurso, tanta resiliência que até cansa a gente, né? Porque é muita energia, a criança precisa pular, a criança precisa correr. Então, eu recomendo aos pais que deem às crianças a oportunidade delas lidarem com o tédio, lidarem com o vazio, descubram as próprias brincadeiras, criem limites para que elas possam também cuidar da vidinha delas, ajudem no trabalho doméstico. Então, tem uma série de questões que a gente pode tentar administrar. Mas hoje eu estou preocupada com os adultos que cuidam de crianças e com os idosos que estão isolados, que a gente realmente tem que pensar em ferramentas para acessá-los. E a questão virtual é meio relativa, não tem essa proximidade toda que você tem de uma conversa mesmo com a pessoa, aquela intimidade, e os mais idosos muitas vezes não estão acostumados a falar dessa forma, né? Ficam mais inibidos, é diferente. O virtual não é arremedo, né, Denise? Assim, ele é uma ferramenta magnífica que faz um monte de coisas legais acontecerem, mas com limitações gigantescas. Por exemplo, não substitui a escola em absoluto das crianças e adolescentes. Depois o adulto até pode fazer coisas à distância que são equiparáveis, mas para as crianças e adolescentes não. E a ausência, né, do cheiro, da presença, do toque, a gente sente muita falta. Então, como a gente vai entrar ainda mais um circuito aí de isolamento, não sabemos até quando, vale a pena assim pensar se você está no circuito fechado, sem contato com ninguém, se não vale a pena trazer esse idoso para dentro da casa, enfim, cada um vai ter que tomar decisões ali para evitar o pior, que é a depressão também, alguns outros problemas que podem advir daí, alcoolismo, enfim. É porque agora a gente entra numa nova fase, tem flexibilização, então as pessoas estão saindo mais às ruas, exercendo atividades, e aí pode ter um outro problema, que é o receio do contato físico. Né? Então aquela coisa, excesso de álcool gel, de limpeza, aquele medo de você chegar perto de alguém, você falava no começo que a gente se expõe trabalhando, e essa é uma preocupação que a gente tem o tempo todo. Então, esse retorno, eu costumo dizer que assim, que a pandemia é uma espécie de triatlon, né? Nós estamos na corrida, mas depois vai ter a natação e a bicicleta. Tem muitas etapas para a gente vencer e a gente não pode se acabar em uma das etapas, tem que administrar um pouco a energia. Então, vejo que algumas pessoas já estavam ficando muito ansiosas ou muito deprimidas ou já tendo alguns outros distúrbios e a gente foi tentando formas, às vezes, duas famílias muito bem isoladas, porque as crianças podiam se encontrar um pouco, ou um idoso que já está mais, que pode ser reincorporado na família com os devidos cuidados, porque estava ficando muito mal também. Então as pessoas têm que usar assim, um pouco de bom senso agora e se cuidar. Não é porque está abrindo as coisas que as mortes estão diminuindo ou que as pessoas não estão morrendo. Mas agora tem o recurso de se fazer os exames. No começo era muito difícil para você detectar se a pessoa estava doente ou se ela já esteve em contato com a doença, já desenvolveu alguma imunidade. Isso pode facilitar esse contato, esse retorno, contato com os mais idosos, por exemplo, né? Então, as testagens, elas fazem a diferença, né? Parece que os países que conseguiram os melhores controles foram aqueles que testaram muito desde o começo. Talvez isso traga para a gente uma esperança de um melhor controle e um melhor planejamento para essa fase, né? Agora, seria um alento. Isso. Agora, muita gente fala que as pessoas vão sair melhores dessa pandemia, dessa situação toda, porque aprende a valorizar as relações. Eu não vejo essa perspectiva de mudança. Quando eu penso eu retornando, né, eu acho que eu vou voltar a tentar ser o que era o normal. Você acha que há mesmo essa possibilidade de uma mudança maior? Eu acho que o erro nessa formulação é uma as pessoas, que pessoas? Nome, endereço, telefone, as pessoas são muitas, né? Tem gente que não vai aprender nada, tem gente que vai piorar e tem gente que vai aprender sim. Eu acho que em 100 dias, muita coisa eu tive que rever, muita coisa eu tive que lidar. Então, algumas coisas eu pretendo levar para frente, mas né, algumas coisas não, né? Algumas coisas não dá. Então, eu acho que é uma certa tentativa de compensar o incompensável. A gente vai mudar se a gente quiser. A pandemia não traz nada, a gente que tem que tomar decisões, né? Eu estava falando nessa questão de voltar à normalidade. Essa é a vontade que a gente tem, né? Então, o que a gente chama de normalidade agora, que o virtual adquiriu esta dimensão? Porque a gente deu um passo no mundo virtual gigantesco. Muitos escritórios não vão reabrir, simplesmente porque funciona perfeitamente a virtualidade. Então, eu acho que vai ter uma redução, sim, da circulação no espaço, vai ter uma outra relação com as casas, com o trabalho doméstico.
eu acho que alguma coisa vai mudar nesse sentido, sim. Agora, do comportamento de cada um, aí é mérito pessoal, né? Agora, para quem já está meio que no limite com relação a essa pandemia, o que você recomenda no dia a dia para tentar facilitar? Né? Que você falou que a tristeza é normal, mas você não chegar numa situação meio de descontrole, de exagero de determinados comportamentos. Sim, olha, se estiver no limite, procura ajuda psicológica, tá? Fora isso, a gente tem algumas coisas assim que funcionam, que é a questão da rotina, e que cada um vai ter que incluir nessa rotina o cuidado de si, o cuidado do outro, a higiene pessoal, algum tipo de movimentação para sair do sedentarismo, a alimentação. Ninguém vai virar, né, mestre de yoga, não é isso, mas algumas coisas que no teu dia a dia tem que estar, um momento de lazer, um momento do trabalho, que são formas da gente fazer o cuidado de si, que é fundamental. E que costumes não são saudáveis? Porque muita gente passa horas e horas vendo filmes, vendo séries, isso é produtivo? Então, tudo que é muito compulsivo, né? Então, só ver televisão, ou dormir demais, ou beber demais, ou comer demais, ou ficar fazendo exercício demais, ou deitado demais. A graça, né? A questão aí é que a rotina tenha um pouco de cada coisa e tenha tudo de uma certa forma, né? Tudo que foi muito exagerado o tempo todo é preocupante. Agora, Vera, você falou que está fazendo esse atendimento através da imagem, a distância das pessoas. O que te chamou mais atenção na mudança de comportamento ou na reação das pessoas durante essa fase? Olha, a gente teve bastante. O que me chamou mais atenção, vamos dizer assim, foram as pessoas que no mundo lá fora eram muito eficientes, muito donas de si e que se viram bem atrapalhadas dentro de casa, e pessoas que às vezes eram mais tranquilas, que ninguém dava muita bola e se sentiram muito potentes nesse momento. Então, é como se tivesse aberto a caixa de Pandora, assim, do mito, né? Alguma coisa se apresentou para algumas pessoas. E, na verdade, é isso mesmo, né, Denise? Nos momentos de crise que a gente descobre do que a gente é feito, né? Então é a realidade de cada um que ficou mais exposta, não deu para manter aquela suposta aparência. Exatamente, exatamente. E aí, como é que a pessoa... Isso pode trazer mudança maior? Pode trazer, porque é sempre importante a gente conhecer os nossos outros lados, aqueles que a gente justamente foge tanto, né? Se você se percebeu mais frágil, que bom você saber isso agora e não precisar de subterfúgios. É legal a gente poder saber mais da gente em vários momentos. E foi bem, assim, apresentou muito da gente para nós mesmos. Foi um passo para frente nesse sentido, né? Perfeito, eu conversei aqui com a Vera Iaconelli, que é psicanalista, diretora do Instituto Gerar. Vera, muito obrigada pelas suas dicas, aí uma boa noite. Eu que agradeço, Denise, se cuidem. Vocês.